tá mais... Tá. Como que tá a pérola? A pérola, você vê que a gente tá fazendo nesse isolamento, né? Tá começando a ficar levada já. Levada, né, meu bem? Aí o olhinho dela olhou pra mamãe e falou assim: mamãe, não fala isso de mim, mamãe. Nós estamos na terceira sessão de acupuntura da pérola. Vocês fiquem aí, que eu quero falar hoje pra vocês sobre a vacina, que muitos pacientes estão me perguntando sobre a vacina V8 e V10. É claro, importada de veterinário, né? As vacinas que a gente assina, né? Porque tem muitas vacinas nacionais aí, vendidas a preço de banana nas agropecuárias e que são, vamos dizer assim, né? Tem 40% a 60% apenas de eficácia e a gente trata muitos bichinhos doentes com várias doenças porque o pessoal às vezes quer ainda continuar, não sei nem por que vende na verdade em agropecuária. Eu tenho outros vídeos no canal mais antigos sobre esse, mas vou aproveitar aqui nessa lindeza da pérola, né, para florear o nosso vídeo, para eu poder explicar melhor para vocês, conforme muitas perguntas aí dos tutores, sobre as vacinas importadas e nacionais, as vacinas que o médico veterinário assina, ou seja, coloca em xeque o nosso CRMV, né, ou seja, vacinas fidedignas, vacinas que realmente têm eficácia, e as vacinas nacionais, que eu não sei ainda porque o Ministério da Saúde deixa, da agropecuária no caso, deixa ser vendidos ainda em agropecuária, sendo que só tem 40% a 60% de eficácia e nós, veterinários, pegamos muitos animais vacinados de vacina nacional, que tem essa pouca eficácia, e animais doentes, ou seja, uma vacina ineficaz. Então eu vou falar hoje, tá? Só vou perguntar aqui para a tutora como é que tá a pérola. Nós estamos nessa recidiva, né, de terceira sessão da pérola, pós a primeira, o isolamento, né? Pós o isolamento, essa é a terceira sessão, porque anteriormente, né, quando a gente não estava nessa questão de isolamento e quarentena, a gente estava fazendo na pérola já, acho que quinzenalmente, enfim. Como que ela tá, a evolução da pérola? A pérola tá cada dia melhor. Com a fisioterapia ela tem dado coice com mais força. Na hora do banho ela firmou as perninhas sozinha. E o coice tá bem mais forte. E na hora do banho, quando ela firmou os pezinhos, como é que foi? Ela ficou com o bumbum pra cima? Em pezinha, sozinha? Entendi. Aí quando tava esfregando o sabonete, ela ficou em pezinha. Sim. Depois, conforme parou, ela abaixou devagarzinho também. Tá. E no caso, como que ela tá se arrastando ainda? Com a perninha pra trás ou pra frente? Pra trás ainda. Essa é a preocupação. É bom a gente sempre colocar a perninha para frente. Pra frente. Assim. É que, na verdade, ela às vezes vai correr, né? Isso. Ela me vê e ela quer sair correndo. Então, assim, eu acho que ela já vai... que é mais cômodo pra ela. Não pensa nela, ela pensa em ficar perto de mim. Sim, é a ansiedade, né? Toda a ansiedade pra gente conseguir almejar alguma coisa, acaba que a gente faz a coisa incorreta. Você vê, o bichinho normalmente é assim. Ele tá ansioso pra quê? Ir correndo atrás da mãe. Ou, ao invés de andar pra fazer a fisioterapia ativa dele, sozinho, não. Ele quer correr. Então, o que que acontece? Aí bota as perninhas pra trás, né? E aí vai de uma maneira incorreta, né, no caso. Estou aumentando aqui, eu estou fazendo eletro. Vocês viram que a primeira sessão tem aí no canal do YouTube, Júlia Coelho, acupunturista. Nós fizemos a eletroacupuntura e o laser. Na segunda, nós fizemos a moxa, bustão e o laser. Hoje eu estou fazendo a eletro novamente e vou introduzir o laser daqui a pouco, tá? Vermelho e infravermelho em pontos extras de acupuntura. Olha aí, já começou olha aqui, a perninha esticar, tá? Já começou a se mostrar, porque a pérola, né, pérola? Delícia, olha só. A pérola gosta de mostrar pros tutores e pros amiguinhos dela que ela... Aqui, agarrou, desagarra aqui, beleza. Então, conforme muitos pedidos, né, eu vou falar aqui sobre a vacina importada do veterinário, tá? Que só o veterinário pode aplicar e só o veterinário pode assinar e só o veterinário que pode comprar para aplicar nos bichinhos. Ou seja, uma vacina a única do mercado fidedigna, né? Vamos dizer assim, vacina é 99% de eficácia, tá bom? Em detrimento das vacinas nacionais, que eu não sei até hoje por que são vendidas só por questões comerciais,
que só tem 40 a 60% de eficácia e muita gente dá por ser um custo menor, mas aí acaba ficando num custo maior, porque vê depois o bichinho adoecer e aí tem que pagar muito mais caro por medicamentos e consultas veterinárias para tentar que o bichinho continue vivo, porque muitas das vezes ele não consegue ficar vivo e ele acaba morrendo, tá? Então, no Brasil, até o ano passado, nós conseguimos comprar a vacina V10, que é a déctupla, que nós chamamos, né? Porém, como 2 cepas da vacina V10, ou seja, V10 são contra 10 agentes, certo? 2 cepas da vacina nós estávamos introduzindo aqui no Brasil e não tinha aqui no Brasil. Então nós poderíamos até trazer, né, uma doença e nós estávamos dando 2 cepas que não precisava a gente introduzir, a gente inocular no bichinho, tá? Então até o a partir do ano passado nós só temos a permissão de comprar a vacina V8, porque essas 2 cepas não tem necessidade de dar nos bichinhos que estão aqui no Brasil. Porque não existe essas duas, vamos dizer assim, doenças, essas 2 cepas de leptospirose aqui, tá bom? Então hoje em dia nós só conseguimos comprar a vacina, tá vendo, Pérola? V8, tá? Eu utilizo essa daqui, a Imunocam V8. E aí eu vou falar pra vocês aqui quais as cepas, né? Quais as doenças que ela previne, tá? Ela previne contra a sinomose, que muitos de vocês devem conhecer. A sinomose é uma doença muito debilitante de cães, por não se dizer a mais debilitante, né? Porque ela pode dar sintomas neurológicos, gastrointestinais e pulmonares. E muitas das vezes é muito desafiador para a gente conseguir que o bichinho saia daquele quadro vivo, porque ela é muito debilitante, tá? O bichinho... nós não temos ainda remédios para a sinomose, ou seja, nós damos uma gama de remédio para eliminar e amenizar os sintomas, esses neurológicos, respiratórios e gastrointestinais. Porém, não tem um remédio que serve para a sinomose. Então, nós não temos um remédio para a sinomose. São só paliativos, né? Vários remédios que vão reduzir e amenizar os sintomas para nós esperarmos para que o sistema imunológico do bichinho consiga ou não, muitas das vezes, eliminar esse vírus da sinomose, tá? Então é muito importante, enfim, lembrando aí, né, que quando a gente não gasta é bem barata pra gente vacinar com o veterinário, né? A vacina V8, segura ela. Quando nós não vacinamos, o que acontece? Nós vamos gastar depois muito mais dinheiro e o bichinho vai sofrer com alguma doença. Ou quando a gente vacina com a vacina errada, por exemplo, nacional, tá? A outra doença aqui que a vacina consegue prevenir, tá? A hepatite infecciosa. Hepatite infecciosa é uma infecção que dá, né, por agentes, também micro-organismos, enfim, hepatite, ou seja, hepato, no fígado, tá? Laringotraqueite infecciosa, enfim, a parvovirose, que é uma doença de nenéns, né, normalmente de bichinhos novinhos, né, que também mata, que também tem que ter internação, debilitante e alto grau, alto índice de mortalidade, mesmo na internação, tá? A parainfluenza e a leptospirose, que são 2 cepas, que agora a gente, né, por isso que é V8, 2 cepas, porque as outras 2 não precisava a gente, né, introduzir aqui no Brasil. Ou seja, os veterinários que ainda têm estoque de vacina V10, claro, na validade, né, ainda estão utilizando. Porém, para a gente comprar, igual eu que já comecei a comprar desde o início desse ano as vacinas novas, ou seja, minhas vacinas já acabaram, nós só conseguimos a vacina importada V8, que é para 8 agentes, que são os agentes de eleição que podem, né, dar as doenças aqui no Brasil nos bichinhos. Então, lembrando que quando o bichinho é novinho, quando o bichinho é neném, nós temos que dar 3 doses a cada 20 ou 30 dias de V8 e 1 dose de antirrábica, que também tem que ser importada, tá? Esse lance de antirrábica de campanha, né, que tem, também é de 40% a 60% de eficácia. E depois, anualmente, a gente vai dar só 1 V8 e 1 antirrábica.
se a gente não perder essa vacinação anual de uma V8 e uma antirrábica, a gente não precisa fazer o que a gente faz no início, de dar 3 doses de V8. Então, anualmente, fica um custo muito barato, vamos colocar assim, menos de R$200, menos que R$100, por aí varia entre os veterinários, né? R$80, R$100 uma vacina V8 e a antirrábica menos ainda. Porque é um agente só, né? A antirrábica. Essa daqui são 8 agentes, lembrando. Ou seja, muito melhor para o bichinho que não vai ter doença e muito melhor também para o bolso do tutor, que não vai gastar com o quê? Com o bichinho, né? Pegar essas doenças, adquirir essas doenças e ter que ficar internado e muitas das vezes não resistir. Então, a vacina é muito importante, tá? A vacinação. E eu já tenho alguns pacientes que, no caso, né, como eu falo, eu sou a coadjuvante, né, da medicina veterinária, do clínico geral, né? Então, muitas das vezes os clínicos gerais me indicam para quê? Para eu fazer a medicina integrativa, né? A acupuntura, o laser, o floral, a homeopatia e etc. A fisioterapia, enfim. Então eu falo, ó, se você já vacina com o seu clínico geral que me indicou, você continua vacinando com ele, né? Porque não somos concorrentes, né? Nós estamos integrando, né, a clínica geral para fazer uma especialidade. Então, você vai continuar vacinando e clinicando com o seu clínico geral. Porém, mesmo assim, nesse momento de isolamento, tiveram alguns pacientes meus apenas da especialidade que não vacinavam comigo, vacinavam com outro clínico geral, mas por não ir, né, porque estavam em isolamento, na clínica fazer a revacinação do bichinho, eu já estou com 2 pacientes internados com parvovirose. Aí só pra gente ver os custos aí, além do bichinho estar sofrendo muito e ter o risco deles não sobreviverem, porque, por exemplo, a parvovirose é uma que a vacina vai prevenir, e como eles estavam em isolamento e não deram a vacina, né, o repique anual no momento correto, esses bichinhos estão internados. Os pais aí, além do bichinho estar sofrendo, estão gastando em média R$250 a R$300 por dia para internar esse bichinho, vários medicamentos, e pode ser que o bichinho não sobreviva. Ou seja, mesmo nesse momento do isolamento, o que eu venho, né, alertar para vocês, né, tanto quem vacina comigo ou quem não vacina comigo, quem já tem o clínico geral veterinário, mesmo assim, marque um horário com o seu veterinário e vá à clínica dar o repique, né, de vacina anual, principalmente a V8 e a antirrábica, né, que são as principais. Nós temos aí também a tosse dos canis, que é a gripe, né, canina, que vai vir o frio aí também, e temos outras, mas principalmente a V8. Marque com seu veterinário e não deixe de dar no momento correto essa anuidade da vacina, porque tem muitos bichinhos que já estão adoecendo por isso. Aí você fala pra mim, mas o meu bichinho também tem isolamento comigo, tá dentro de casa. Porém, você tem que às vezes ir fazer compra na rua, né, de medicamento e de farmácia. E aí você vai com um sapato na rua, e aquele sapato e aquela roupa que porventura pode ter encostado, vamos colocar assim, num fômite, que é aquilo que eu sempre explico, né, um objeto inanimado, mas que está contaminado com algum agente, né, de doença ou algum micro-organismo. Então, seu sapato teve contato, por exemplo, numa calçada, que infelizmente, né, passou um bichinho ali de rua que estava contaminado com aquele agente, vamos supor, parvovirose, sinomose, e aí você adentrou a sua casa com aquele seu sapato que teve contato com aquela calçada que estava infectada. O seu sapato é um fômite, ele pegou vamos supor, né, o vírus ali da sinomose ou da parvovirose, foi para o seu sapato, porque você passou naquela calçada contaminada, que não tem como a gente saber, e você adentrou a sua casa com aquele sapato. Então o que aconteceu? O seu animal foi lá, cheirou o seu sapato, você contaminou uma parte da sua casa com aquele sapato. O seu animal não precisou ir na rua para pegar a doença. Você levou para dentro da sua casa como um fômite no seu sapato, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. E aí vocês podem ver que eu já tenho 2 animais aí que eu faço apenas, né, a especialidade, internados com parvovirose. Por quê? Mesmo eles não estando indo à rua, né, a gente pode trazer
esses como um fomet, né, nos nossos sapatos, nas nossas roupas que a gente anda e encosta, né, nos muros, na cidade, encosta, pisa nas calçadas, na rua, a gente pode trazer isso para o nosso animal dentro da nossa casa. Então, lembrando que é muito importante a gente continuar vacinando. É só marcar um horário com o seu veterinário de confiança e levar só para dar uma vacina e voltar para casa. A prevenção é a melhor solução. Tanto para questões do bichinho não ficar sofrendo, do tutor não sofrer, né? Até mesmo, né, de remorso e tudo mais, de ter que cuidar do bichinho, e também por questões financeiras. Que você dá 2 vacinas, vamos dizer aí, né, a V8 e a antirrábica por ano, direitinho, vai te custar muito menos do que depois ter que pagar a internação vários dias, sendo que o seu bichinho pode não sobreviver. Então esse é o vídeo novo, né, sobre esse alerta aí da vacina, que eu gostaria de deixar para vocês, tá bom? Nós vamos dar continuidade aqui à acupuntura da pérola. Tô fazendo aqui bilateral e logo em seguida eu vou fazer o laser vermelho e infravermelho para potencializar a ação analgésica e anti-inflamatória.